Fala, povo do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu tenho uma grande notícia para todo o nosso público. Completamos 50 episódios do programa Caminhos do Ouro e para comemorar essa data com a gente, convidamos uma entrevistada especial. Mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a todo o nosso público, aos nossos seguidores das redes sociais, agradecer a todos os nossos entrevistados, todos os nossos convidados, aos atletas, campeões mundiais, campeões olímpicos, profissionais do esporte, profissionais da saúde que tiveram com a gente. Mandar um grande abraço para o Humberto Tadeu, da For You Market, que começou essa trajetória com a gente, foi nosso apresentador nos nossos primeiros episódios. Agradecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Tecnologia, ao TEIA, ao SampaCast e todas as equipes técnicas de todas as unidades do SampaCast em São Paulo. E, por fim, agradecer a nossa nova parceria, a Sococo, que fabrica a melhor água de coco de caixinha do Brasil. Na verdade, água de coco integral, sem adição de açúcar, sem adição de água. Experimentem. E agora vamos falar dela, que é filha de um dos nossos heróis da pátria, né? É ela que está comemorando 50 anos da quebra do recorde mundial em 1975, nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México. O grande saltador e triplista João do Pulo foi recordista mundial, foi medalhista olímpico também nas Olimpíadas de Montreal, no Canadá, e Moscou, na Rússia. Seja muito bem-vinda, Thaís do Pulo, Thaís Oliveira. Ah, que delícia! Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque depende do horário que as pessoas vão assistir ou ouvir. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo 50º programa. Estamos comemorando juntos esse programa, esse 50. Fico muito feliz por estar com você nesse momento e poder compartilhar também da história do meu pai com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos tua presença e tua participação e parabéns! 50 anos da história de um recorde mundial. Sim. É magnífico, é maravilhoso. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas vamos começar pela tua história, Thaís. Sim. Conta um pouquinho das tuas origens, da tua trajetória acadêmica, profissional, esportiva. Legal. Conta os teus caminhos do ouro pra gente. Ô, Fábio, você sabe que isso vai ser inédito, né? Porque geralmente quando eu participo do podcast, eu sou a filha do João do Pulo. Pela primeira vez em um podcast, eu sou sendo a Thaís Oliveira. Isso é muito bom também. Bom, eu sou a Thaís Oliveira, filha do João do Pulo e da Vânia, né? Meu pai atleta, militar, deputado, político, e a minha mãe uma ativista das causas aí de pessoas que tinham HIV da época, meninos moradores de rua e Miss Café Guarulhos. Não posso deixar de falar isso porque a negra é linda demais. Tem uma filha, Júlia Oliveira, de 15 anos, que joga futebol, joga em São Caetano, pelo Arbus, e joga no Centro Olímpico Campo. Que legal. A Julinha arrasa aí no futebol, gosta muito. Eu tentei que ela fosse pro balé, mas não deu certo. Sou mãe da Julinha. Fiz faculdade de dança e movimento na Embi Morumbi, fiz faculdade de administração na UNG. Trabalhei na Lesp em São Paulo com o deputado da Visaia. Depois trabalhei na Proguaru, ou seja, fui muitos anos trabalhei no serviço público. E depois comecei com projeto Escola da Família, projeto Bate Asas, sempre envolvido com dança, né, até então. E aí, depois eu larguei essa minha vida política e de projetos para me dedicar agora para o Instituto João do Pulo. Então, atualmente, este ano, decidimos formalizar o Instituto, de maneira que as coisas fiquem burocráticas, tem um sistema, sabe? Porque ficava tudo muito solto. E a gente está firme agora nessa missão do Instituto. Então, estou dedicada aí em manter o legado do João do Pulo. Legal. E você não se enveredou para a área esportiva, para o atletismo? Porque genética você tem, né? Tenho, eu tentei. Treinei 2 anos com o Neilton Yunakaya na Ponte Grande, em Guarulhos, né, no ginásio Arnaldo José Celeste. Corri uma única vez numa prova no Ibirapuera, de 100 metros, mas não deu medalha. Não deu medalha, Não deu medalha, mas que é muito engraçado, né, esse negócio do esporte, assim. Vai um pouco além da genética. E é por isso que hoje, assim,
depois de mãe de atleta, filha de atleta, eu entendo o comprometimento de tudo isso. Porque na época do meu pai, eu não acompanhei a carreira de atleta, né? Agora da minha filha eu tenho acompanhado. Como abre mão de tanta coisa, né? A minha filha abre mão de final de semana de sair, porque ela tem jogo de sábado, de domingo, ela treina todos os dias, né? Alimentação. Então, já chegou ao ponto, assim, da gente ir numa festa, ela chega pra mim e fala assim, mamãe, acho que eu não vou comer. Então, assim, abre mão de muitas coisas pra chegar lá, né? É foco, né? É foco. E assim, é muito legal que a maioria dos atletas, o grande objetivo é vestir a camisa do país que eles moram, né? É ser brasileiro e representar o Brasil. Então, assim, é um negócio muito massa, é muito louco. Então, eu não tive muito essa força, essa persistência, sabe? Eu acho que eu falhei nessa parte de me dedicar tanto assim, entender essa responsabilidade. E existia um peso muito grande de ser a Thaís, filha do João do Pulo. Então, isso também, pra mim, foi um problema. Porque o atleta também é psicológico, é a cabeça, né? E eu acho que eu não soube trabalhar muito essa mente. Então, eu lamento muito. Porque é um ambiente que eu gosto muito, me emociono muito. Esses dias, há 3 semanas atrás, eu tava no Paralímpico. Sim. No CPB, acompanhando a Conceição Jeremias, que ela é atleta agora paralímpica, né? Porque ela perdeu a perna. É emocionante, cara. É sensacional, assim. O jeito que eles abraçam, que eles torcem, que eles vibram um pelos outros, principalmente no atletismo, que é fora de série. Então, eu lamento muito de não participar, mas eu realmente não tive força, não tive essa garra desses atletas. Por isso, eu admiro tanto. E é muito foco, né? Muito. Não dá pra fazer outras coisas. E, na verdade, seu pai foi um grande guerreiro, porque além de atleta, ele seguiu carreira militar e carreira política também, né? Seu pai foi deputado estadual em São Paulo, né? Por 2 mandatos e tudo isso num tempo muito curto, porque ele falece com 45. Com 45, 45 né? anos, ele faleceu, 99. Né? Então, foi tudo muito rápido, assim, foi tudo muito intenso. Isso mostra também muito da personalidade da família, né? Dessa intensidade. Somos muito intensos. As coisas acontecem pra gente, assim, numa intensidade muito grande. Tanto as coisas ruins, como foi na história do meu pai, como as coisas boas, né? Isso é uma coisa muito positiva. Sim. Você não tem irmãos, né? Eu tenho um irmão por parte de pai, mãe não, sou filha única, mas não sou mimada, viu? Porque minha mãe me colocou pra trabalhar com 14 anos, falou, pera lá. Tenho um irmão, o Emanuel, por parte de pai, que inclusive é muito parecido com meu pai, né? Você também. Muito. Mas você sabe, Fábio, que eu vou falar uma coisa que podem até me bater, mas aquele nariz eu não tenho. Eu falo, pai, eu te amo, eu tenho a mão, eu tenho o olho, eu tenho a perna grande, mas o nariz eu fui poupada, né? Eu precisava casar, né, Fábio? Meu irmão é idêntico ao meu pai, eles não se conheceram, né, pessoalmente. Lamentavelmente, mas eles têm físico, assim, a voz, né? Pra você ter ideia, a primeira vez que eu ouvi o meu irmão falando pelo telefone depois de adulto, ele não mora no Brasil. Eu falava, por favor, me dá uma bronca, você parece o papai, que saudade. Porque é uma coisa, assim, impressionante a semelhança até na maneira de falar, de se comunicar, de gesticular, o jeitão, assim, é muito parecido. Biotipo também? Total. Estatura? Tudo. Seu pai era muito alto, né? Muito alto. Meu pai tinha 1,86 m, o meu irmão tem acho que 1,84 m. Uau. Eles são idênticos. O jeito, tudo. É não, impressionante. Mas a tua fisionomia é muito semelhante ao do teu pai. Você sabe que... Você também é alta, né? Sou alta. Eu tenho 1,76. 75, né? Que vai diminuindo com a idade. Você sabe que em Pinda, que é a cidade do meu pai, quando vamos em Pinda, estivemos juntos lá agora, quando ele veio pro Brasil, e as pessoas ficam brigando pra ver quem parece mais, se sou eu ou se é ele. Não, eu acho que é a Thaís, eu acho que é o Emanuel. Legal. Eu falo, eu sou a mais velha, tem que ser eu, gente. E ele virou saltador ou não? Ele treinou uma época, ele é de Queluz, nasceu em Cruzeiro, foi pra Queluz, depois foi morar em Pinda. Ele... morou no Rio pra treinar, não lembro o nome do técnico que ele treinou no Rio, mas ele foi pro Rio de Janeiro, treinou, morou alguns anos lá, e depois ele foi pros Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos há 10 anos. Mas ele treinou salto em distância, salto triplo? Salto. Né? Distância e triplo. Porque o seu pai, além de campeão no salto em distância, também foi o maior triplista do mundo, né? Sim, ele ganhava medalha na distância e no triplo. E também corria, né? Sim. Meu pai também já fez provas de corrida, mas o grande destaque é o salto em distância e o triplo. O salto dele era incrível. Incrível. Né? Eu sou suspeita a dizer, porque eu sempre olho... Eu sou super chorona, viu, Fábio? Eu sou chorona porque tem uma relação, assim, com meu pai...
E aí, se eu falar vocês, se eu chorar, por favor, vocês ignorem. É uma relação... Sabe aquela sensação de reconhecer o verdadeiro amor? Né? E é por isso que depois de tantos anos, muitas pessoas me perguntam, Thaís, por que depois de tantos anos você decidiu falar de João do Pulo, né? Largar tudo para viver isso? E aí eu falei para eles assim, claro que o dinheiro todo mundo gosta, mas não é por uma questão financeira, é por gratidão. Porque a maneira que eu conheço o amor é a maneira do meu pai. Né? Tudo que ele fez, todo esse legado que ele fez, para você ter uma ideia assim, de uma loucura. A gente viveu um momento de pandemia, um momento triste, um momento que nós nos ajudamos muito durante a pandemia. Social mundial, né? Meu pai não estava aqui, mas ele cuidou de mim em todos os momentos. Porque ele era militar, então eu tenho uma pensão, então eu não passei necessidade, né? Nem eu, nem a minha filha, nem a minha mãe. Eu tenho uma casa hoje que eu moro, tem várias lutas de inventário, tem uma série de coisas, mas assim, ele construiu uma coisa pra mim, uma coisa pro meu irmão, nos deixou amparados, sabe? Ele tinha orgulho de ser pai, né? Ele queria muito um filho homem, então assim, é gratidão. Eu fico extremamente emocionada em falar de João do Pulo, porque ele é um cara fora de série. Pra você ter ideia, o meu pai, ele era o cara que fazia sentarmos na mesa para comer todos juntos. Todos os primos. Né? Reunia a família, né? Era uma festa. Né? Unificação. Ele falava, acorda sua cabeça de ovo, vamos tomar café. E tínhamos que todos acordar. Cabeça de ovo? É porque eram uns pretinhos com a cabeça pontuda. E ele falava, acorda cabeça de ovo, vamos todos tomar café juntos. Tomávamos café juntos, viajávamos juntos. Ele fazia questão de manter todos juntos. Legal, muito legal. Thaís, desculpa a indiscrição, você não me falou a tua idade. Você é jovem, né? Eu sou jovem. É que eu tenho espírito de velha, mas eu sou jovem. Eu sou de 88, eu tenho 37. Novinha. Sou nova. Tive filho com 21, a Julinha, que tem 15. Jogadora de futebol. Quem sabe vai estar na Copa do Mundo no Brasil, né? De futebol. Olha, se continuar como ela tá, Fábio, eu acho que ninguém segura ninguém, não. Porque vai parar na seleção, né? Domingo a gente teve jogo de quadra. Foi 5-3, 4 gols da Júlia. Nossa! É craque. 5-2, desculpa. 5-2 e 4 gols da Júlia. Ela é atacante? Não, na quadra ela joga... é futsal? Esses 4 gols foi na quadra. Na quadra ela joga como pivô, às vezes ala. É que eles rodam muito, né? É verdade, hoje o futsal é muito... Então, às vezes, ela fica no fixo e tal. Tem muito rodízio. E no campo, que ela tá treinando no Centro Olímpico com o Denis, ela joga como volante e agora tá subindo pra meia. Porque ela dá uma subidinha, sabe? Ela gosta de dar umas escapadinhas pra fazer gol. Grandes jogadoras do Centro Olímpico chegaram à seleção, né? Grande, sim. E as Olimpíadas também, né? Sim, sim. As meninas são... Eu sou suspeita, assim. Eu tenho algumas ressalvas com o futebol feminino, né? Que aí a gente pode deixar pra uma próxima oportunidade. Mas as meninas são guerreiras, caras. E elas lidam com várias coisas, inclusive com preconceito. Né? E isso é uma questão... Merecia mais valorização. Eu acho. Qual o futebol masculino, né? Que no país é o principal esporte. Né? E o que dói o coração, assim, é muitas ver... Muitas vão embora, né? Vão jogar fora porque tem... Não, eu falei pra Júlia. Nos Estados Unidos... Portugal, até Portugal. A gente tem uma amiga da Júlia Diniz que voltou agora, mas ela também estava jogando fora. E eu falo pra Júlia sempre, sabe? Eu converso bastante com ela. Eu amo o Brasil. Eu acho assim, se for pra representar uma nação, tem que ser brasileira, sabe? Mas eu acredito muito na possibilidade de conhecer um outro lugar, outro tipo de futebol que não esse. Porque não paga bem, né? Tanto que a minha filha é apaixonada por quadra. Ela devora na quadra. Ela é desse tamanho assim, ó, mas ela vira um monstrão na quadra. Mas eu falei pra ela, a quadra não vai dar pra você o que você espera ter, né? Então, eu acho que fora ela vai ter mais oportunidade. Legal, Thaís. A gente vai entrar no primeiro bloco do programa, que é o Conta Comigo. Vamos falar um pouco de justiça esportiva? Vamos falar de Moscou, 1980. Que história é essa? Dos saltos do teu pai terem sido invalidados e saltos que analistas disseram que ele tinha quebrado o recorde olímpico. Sim. Vamos falar um pouco disso. Vamos falar. A gente estava vivendo um momento político, né? Complicado, né? Da Guerra Fria, acho que já para o final da Guerra Fria, onde os Estados Unidos não participou das Olimpíadas. Então, a Rússia viu a falta dos Estados Unidos a chance de virar essa potência esportiva, né? E o meu pai, ele era o favorito, né? Desde 75, pulando 17, 89, ele já era o favorito,
né? Recordista mundial. Exatamente. E ele chega na prova muito bem, né? Diferente do Pan, porque ele tinha... diferente da outra Olimpíada de 76, que ele tinha feito uma cirurgia e tal. Ele chegou muito bem para essa Olimpíada, ele tava com fome de ouro. E ele saltou mais de 18. Nossa. E aí, Fábio, é uma coisa muito louca da história do meu pai. Mais de 18. Mais né? de 18. Porque o recorde do seu pai só foi batido por um brasileiro depois de 20 anos, né? O 1789... do Jardel Gregório, quase né? 10 anos, 10 anos depois. 10 anos Ele depois teve a gente teve... aqui também no programa. o Jardel é um querido, um gigante, né? enorme. Quem não conhece, acho que ele é jogador de basquete. Não, né? exatamente. A gente foi no aeroporto fazer uma matéria pra Rede Globo. E aí, quando nós chegamos, assim, a gente perguntava pro pessoal, né? Você sabe quem é? Você sabe quem é? O pessoal falou, jogador de basquete, ele, né? O Jardel, que trouxe a medalha. Então, assim, muito legal, né? Até esse reconhecimento é importante. Sim. Né? E é por isso que sempre que eu venho aos programas, eu faço questão de falar de pessoas do esporte. Quando eu falo do meu pai nas escolas, eu falo de outros nomes do esporte. Porque os caras estão aí. Sim. Eles podem participar, eles podem falar, eles podem incentivar e ser referência. Mas desculpa, Thaís, eu te interrompi. Moscou, Vamos sim. voltar a Moscou. Então, e aí Moscou... 1980, na Isso, Rússia. então pulou mais de 18. E aí houve até... meu pai tentou... em vida, né, buscar a reparação, não teve sucesso. E teve um juiz que estava, um árbitro que estava na época australiano, e ele fez uma matéria e procurou meu pai, porque o Pedro de Toledo, técnico dele vivo, me contou essa história, procurou meu pai e falou, João, você foi muito roubado. Você não queimou aquele salto. Você pulou mais de 18, calcula-se 18, 20, 18, Nossa, 22. É um fenômeno. E hoje, né, a gente teve uma matéria no Esporte Espetacular, uns domingos atrás, dizendo que pulando 17,89, hoje meu pai ganharia todos os pódios. Pulando 17,89, ele ganharia as medalhas dessas 13 edições que tiveram. Penso eu, com 18 e 22, que ele estaria entre aí os 3 melhores saltadores do mundo ainda. Sim, e isso foi tirado dele. Meu Deus. Né? Foi tirado dele. E aí a minha Foram busca... invalidados 4 saltos 4 ou 3 saltos. Meu Deus do céu. E aí a minha busca... E assim, claro que é sempre assim. As injustiças, elas acontecem pela falta de tecnologia, falta de... Porque não tem como comprovar. Porque não existia aquela borrachinha que você pulava, não tinha câmera, não tinha uma série de coisas que tem hoje. Exatamente. Não tinha uma série de coisas que tem hoje que a gente consegue olhar e falar, não, realmente não foi. Então ficou o que o árbitro falou, pelo que meu pai falou. A palavra dele é muito importante, sim. né? E é muito engraçado, muito triste, né? Porque meu pai, ele dá uma entrevista dizendo que o que doeu muito pra ele foi a maior perda. A perna não foi a maior dor que ele teve, foi a medalha, por conta daquilo que a gente já conversou, né? Abre mão de uma vida pra ter esta medalha. Estas medalhas representam a história da pessoa, né? Por isso coloca-se no ombro, porque é aquilo tudo que ela, enfim. E tiraram isso dele, né? E ele fala na entrevista, assim, muito claramente, que não deixou nem... Ele não pôde nem observar, nem lá conversar, nem ver a marca. Ele falou, não pude nem chegar perto, eles me tiraram. Então, assim, ele foi muito roubado, né? Foi evidente que foi roubado. Tem um atleta brasileiro também do atletismo, da equipe de 4 por 100, o Claudinho Roberto, que ele participou das seletivas. O Brasil foi prata, né? E ele não recebeu a medalha. Eu não sei se você viu esse caso, ele foi receber a medalha dele depois de 20 anos. Eu ouvi, sim. Quem me contou essa história foi o Marcos Lucas, inclusive, um jornalista também, que ele falou casos de pessoas também que conseguiram, depois de alguns anos, recuperar as medalhas. Com reconhecimento do COI e tudo. Então a minha entrega foi ideia... feita no Centro Olímpico de Ibirapuera. O Centro Inclusive, Olímpico... mandar um abraço pro Claudinho Roberto. Grande abraço, querido. Então, e aí essa é a minha busca agora, sabe, Fábio? Eu acho que não dá pra falar de João do Pulo enquanto filha, admiradora, fã, tudo de bom, que o homem era incrível, cheiroso.
se a gente não levar em consideração que a gente precisa retratar e ter essa reparação histórica. De alguma maneira, eu acho assim, o povo brasileiro, porque a história do meu pai, dificilmente eu chego num lugar e alguém fala alguma coisa negativa do meu pai, né? É uma pessoa alegre, gostava de samba, bebia a cervejinha dele, mas não era sobre só isso. Tem vários relatos, assim, de amigos atletas, quando eu estou nas competições, que a gente chora e se abraça muito. Tem até o Bertelli, um querido, beijo Bertelli, que ele fala, a minha primeira sapatilha, quem deu foi o seu pai. Porque o seu pai foi o primeiro atleta sul-americano, patrocinado pela Puma Diz, enfim. Ele chegava aqui, ele falava assim, pode pegar a chuteira. E ainda metia mala, viu, Thaís? A chuteira não, a sapatilha. Ele metia mala e falava assim, ó, escolhe, mas escolhe direito, que é uma só também. Depois não vai ficar... então assim, Que era um legal, cara... bem altruísta, né? Muito, um cara solidário, caridoso, sabe? Então as pessoas se emocionam muito ao falar de João do Pulo. Então é por isso que ainda vive-se isso de João do Pulo, porque ele tinha um carisma, o Neilton sempre fala isso. Além de excelente atleta, ele tinha muito carisma. Então eu acho que é justo, acho que o povo brasileiro, né? E aí eu tô falando com muita qualidade pelo que eu tenho percebido, o povo brasileiro gostaria de ter essa medalha é nossa. Essa medalha nossa. É brasileira. É verdade. Falou tudo. Thaís, vamos agora para o Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas parceiras, né, do esporte. Sim. Quem está com você nessa luta? Então, Podemos essa luta citar começou dia 15 de outubro, que foi o dia do 50 anos do 1789, né? Então, hoje, quem tá comigo, assim, firmemente é a Diel, filha do Ademar Ferreira. Ela que é minha parceira, ela quem escreveu, ela quem fez o abaixo-assinado online. E aí começamos a pedir para amigos e tal. Hoje a gente tem 960 e poucas assinaturas, né, do dia 15 de outubro para cá. Confesso que eu dei uma paradinha porque eu acho que eu consigo fazer esse trabalho de formiguinha, sabe, Fábio? E eu não tenho preguiça, gente, eu vou pra metrô, eu vou no jogo da minha filha, eu falo, gente, conta a história do meu pai. E a gente eu não vai tenho preguiça. Esse abaixo-assinado também, legal, né? Se vocês puderem, eu agradeço. Mas eu acho que isso precisa chegar mais rápido, de uma maneira, né? Então, eu tô com parceria agora com o João, publicitário do Distrito Federal, um querido, e a gente está com os projetos de incluir algumas empresas que fizeram parte da história do meu pai de alguma maneira, para ajudar a gente nessa divulgação da petição e fazer uma campanha, né? Afinal, a gente está falando de um herói da pátria, um atleta que é querido. Seu pai usava Puma? Puma e Adidas. Foram as duas empresas, né? Então, eu acho que eles podiam dar um help. Mas assim, eu acho que hoje, por exemplo, quando a gente começou esse abaixo-assinado, na verdade, a ideia, né? Quando começamos a ideia do abaixo-assinado, foi em 2022. As pessoas que eu procurei, porque eu respeito a hierarquia, viu, Fábio? Eu sou filha de militar. Eu procurei o Joel da Federação Paulista, o Vlamir da CBA, na época o Gesta do Sul-Americano, e conversamos, e eles falaram assim, Thaís, estamos super juntos, eu acho justo para a história do seu pai, né? Inclusive o Vlamir, muito sabiamente, quem sugeriu que fôssemos ao Senado buscar o herói da pátria, porque nós estaremos reivindicando a história de um herói da pátria, né? Não que ele não merecesse, mas isso... Então começamos o processo de herói da pátria, conseguimos em 2025 e retornamos agora com a petição. Então eu acredito que eu tenho bons aliados dentro do esporte, né? Tenho atletas também, Joaquim Cruz, um querido, me mandou uma mensagem lindíssima falando, estou com você, vamos pra cima, né? O Jadel, campeão olímpico, né? Campeão olímpico, Jadel Gregório assinou abaixo-assinado, inclusive, Zequinha Barbosa, Conceição Jeremias, enfim, os atletas da época do meu pai, né? Todos acreditam que ele merece muito essa medalha. Você sabe que eu ouvi uma história do Oscar Schmidt do basquete? O Oscar é um querido! Eu não lembro que programa de TV foi, mas ele comentava sobre as Olimpíadas de Montreal ou Moscou, não lembro qual delas, que a seleção de basquete estava treinando na quadra e o João estava passando pela Vila Olímpica. Falou, o Negão era um sucesso, ele sempre fala. E ele era super reconhecido pela capacidade de saltar, impulsão, enfim... O Oscar foi mexer com ele, né? Chamou ele para jogar basquete, ele não jogava basquete, você não joga? Então vamos ver se você consegue enterrar aqui no basquete, né? Porque você é o maior saltador do mundo.
Assim, impressionante a fala do Oscar. Teu pai, sem pegar impulso, debaixo da rede, ele simplesmente pulou e enterrou a bola. O que impressionou a todos os jogadores, porque mesmo eles, não é tão simples Não enterrar. é tão simples. Ainda mais sem vir correndo em velocidade, pegar o impulso. Isso só denota a grandeza da capacidade de impulsão dele, né? Exatamente. E ele não tinha a altura de um jogador de basquete, que hoje mede 2 metros, 2 A gente tem um jogador de 2,20 já. Então, ele com 1,86 m enterrou sem pegar impulso com a maior facilidade, que né? lindo. Incrível isso, né? Não, mas então, é essa energia, Fábio, que eu falo assim dos atletas, assim, que é incrível. Eu estive no COB, acho que em 2019, né, para receber a placa do meu pai, e muito sensacionalmente o Oscar Schmidt estava, e aí descemos para jantar, o evento era no outro dia, e aí descemos para comer, e ele tava comendo, e eu fiquei pensando, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, né? Ai, que a pessoa tá comendo, eu falei, vou, recebi, eu falei, vou lá. Aí eu cheguei e falei assim, tava ele e o filho dele. Aí eu falei assim, aqui que tem um homem alto, cheiroso, que é parecido com meu pai. Aí ele olhou assim e falou, você quer me comprometer com a minha baixinha? Que ele chama a mulher dele de baixinha. E ele, você é a filha do João do Pulo? Acho que por causa da fisionomia, né? Sim, desde... Foi incrível, rimos muito. Ele falou coisas sensacionais, assim, uma energia. E é isso que eu falo sobre João do Pulo. Ele tinha teu pai como ídolo, né? Exato, então e é isso que eu falo de João do Pulo, sabe? As pessoas têm carinho em falar da história do meu pai, né? A gente tem aí um atleta que chegou no caminhão de bombeiros, saudando as cidades, as pessoas, conseguimos, é nosso, sabe? A época que fazer esporte era isso daí, era reconhecer os atletas de fato, né? Hoje muita gente não sabe quem é Rebeca Andrade. Lamentavelmente, sabe agora, né? Mas quando eu estava treinando lá em Guarulhos... É verdade. Então, assim... Depois da medalha, né? O reconhecimento vem com... Não, e até os atletas de atletismo mesmo, a dificuldade de reconhecê-los, né? De saber quem são das suas histórias. Então, assim, muito legal, porque meu pai, ele tem essa oportunidade. E ele tem uma filha teimosa que vai manter esse legado até o fim dos dias. Tamo junto, Thaís. Parabéns aí pela tua Obrigada. iniciativa. E por lutar por justiça, né? Obrigada. Thaís, agora a gente vai pro Toca o Hino. Tá. Nesse quadro, a gente homenageia uma lenda do esporte. Sim. Quem é o cara pra você? Nossa, uma lenda do esporte. Falar do meu pai é puxar saco, mas eu acho que é o meu pai. Tem que falar do seu pai, sim, senhora. Eu acho não. Eu fiquei em dúvida entre meu pai e a Júlia, que é minha filha. Ah, entendi. Mas eu vou falar o meu pai pela questão da hierarquia ser mais velho e pela história linda e brilhante que ele tem, assim. Em diferentes áreas, né? Diferentes áreas. Não só no esporte, na carreira militar, ele chegou a sargento, tenente? Chegou a terceiro sargento do Exército aqui no Ibirapuera. Treinou. E tudo começou... Você vê como a vida, assim, né? Ele começou a treinar... Foram 2 mandatos, Dois mandatos como deputado estadual pelo PL. Pra você ver como que é engraçado isso, né? Porque meu pai começou a treinar... no interior tinha muito isso no Vale, né? No Exército, né? Na base. E a caixa de areia ficou pequena pro meu pai. E aí o coronel falou assim, esse cara não pode ficar aqui, esse cara é uma potência, ele tá passando a caixa de areia, isso é inacreditável. E aí ele entrou pro exército e treinava pelo exército. Inclusive tem um coronel sensacional, não vou lembrar o nome dele agora. Quando eu fui no exército para fazer a apresentação anual, ele falou, filha João do Pulo tá aí, não preciso conhecê-lo, é um senhor incrível, que abraço maravilhoso. Ele falou, Thaís, você sabe que era uma loucura o teu pai aqui, né? Porque eu tive muitos problemas com o soldado, com os outros tenentes. Eu falava assim, porque o cara nunca tá aqui, o cara... Aí um dia eu me estressei, Thaís, chamei todo mundo, falei, você gosta do seguinte, eu não quero mais ouvir reclamação. Aqui é 17,89. Quem conseguir saltar 17,89 tá dispensado como João do Pulo. É simples assim. Ele falou, Thaís, acabou o bochicho, acabou tudo, ninguém mais reclamou de nada. Eu falei, o senhor é sensacional. Ele falou, porque o teu pai é um ícone, teu pai era uma potência. E ele veio, essa fala deles é incrível, assim, ele veio no mundo pra fazer isso. Sabe, pra mostrar pra nós como somos capazes, como a gente consegue, enfim. Então, acho que o meu maior fã é o João do Pulo. E em segundo lugar, a Julinha, claro que eu sou apaixonada. Do futebol, né? Tá certo. E assim, você chegou a acompanhar seu pai nas competições?
Tem alguma competição que tenha te marcado? Não. Inclusive, até uma tia minha brinca comigo que fala assim, talvez se você tivesse tido a oportunidade de acompanhar o seu pai no atletismo, você teria sido uma boa atleta. Porque eu acompanhava meu pai na vida dele de político, de deputado, no showmício. Naquela época fazia muito showmício, né? Sim. E na época era Rosa e Rosinha, que ia muito fazer, e muito grupo de samba. E eu segui a vida política, então eles brincam assim, quem sabe? Então eu não tive muito esse acompanhamento da vida atleta do meu pai, né? Eu nasci em 88, ele já havia sofrido acidente em 81, é verdade. né? Então eu não acompanhei. Ele até tentou por algumas vezes participar das Paralimpíadas, O acidente mas... foi automobilístico, né? Automobilístico. Poxa, E assim, pra você ver como a vida é de altos e baixos. Ele ganhou aquele carro de presente 0, né? Não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas da Volkswagen. Com o Passat, homenagearam ele. E aí ele foi na concessionária, ganhou o carro, aquela coisa, tal. E aí ele perde o carro, né? Porque um rapaz atravessou a via, infelizmente faleceu via óbito. E o meu pai ajudou a família, né? Meu pai falou, não, perdeu um pai de família, eu faço questão de ajudar a família. Então ajudou a família. E ele perde a perna e quase perde 2 amigos, né? Meu tio, aliás, meu tio e um amigo, estavam mais 2 pessoas no carro. E aí também uma outra questão da história do meu pai, que a gente fala sempre de ganhos e perdas, né? Que o médico que atendeu ele, o vivo ainda, deu uma entrevista falando que quando ele chega no hospital, fala, olha, tá muito triste, tá muito machucado, tal, deixa morrer, são 3 negros, pode deixar morrer que não tem o que fazer. São 3 neguinhos, essa foi a fala na entrevista, são 3 neguinhos, pode deixar morrer. E aí, quando eles vão no camburão, que era aquelas de polícia que abria assim, né, quando vê lá 3 negros jogados lá dentro, e aí eles falam, gente, não é 3 neguinhos, é o João do Pulo. E aí reconhece ele, é aquela correria. E aí diz que por isso que perde a perna, por negligência. Porque aí já começaram a enfaixar a perna, porque tava não podia enfaixar, e aquela coisa. Então assim, tem uma série de coisas dentro da história do meu pai que eu acho que demonstra essa força. Porque ele sai do hospital, não sei se você chegou a ver a matéria, que ele sai do hospital dizendo assim, eu só quero ir pra casa, eu tô muito feliz, obrigada pela oportunidade da vida, ver meus amigos, ver minha família, e ao camarada, meus sentimentos. O cara sai do hospital feliz. Nacional. Eu era muito criança na época também, mas eu tenho uma vaga lembrança, assim. Sim. Então, e o cara sai feliz por estar vivo. Muito racismo também. Muito. Né? E a gente não tinha isso em casa, Fábio. Isso é muito louco, assim, né? Porque meu pai era um negro retinto, assim, muito, muito negro. Inclusive, tínhamos brincadeiras, assim, que a gente parou, porque agora a gente não pode mais fazer esse tipo de brincadeira. Mas eu lembro se a gente viu uma coisa preta e falar, o Rafael tá aqui escutando o que você tá falando, ele. Porque a gente tinha isso de lidar com a nossa cor muito tranquilamente. A gente chegava chorando em casa, por exemplo, porque alguém falou alguma coisa, né? Resto de incêndio, uma piada. E a gente, porque a gente é preto. E meu pai falava, mas vocês são pretos mesmo, vocês estão chorando por causa de quê, gente? Que absurdo isso daí, a cor da sua pele. Vamos lá olhar no espelho. Ele olhava no espelho e falava, todos os meus tios sempre tiveram essa conduta conosco, sabe? A gente falava assim, ai, tia, meu cabelo tá ruim, trança que para de ficar ruim. Então a gente sempre criou, foi criado assim. Né? Sempre, não tinha... A gente sempre nunca pensava positivo, né? Sempre, a gente não tinha problema. Tanto que hoje... seu pai sempre sorrindo na televisão, sabe? Muito, muito. Tanto que hoje eu sou assumida, eu falo pra Júlia, minha filha usa trança, black, o que ela quiser. Porque a gente pode ser o que a gente quiser enquanto pessoas pretas, claro. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que construir e desconstruir muitas vezes. Porque às vezes eu sou cobrada de não usar black... Ele provou isso, né? Então pra mim é muito tranquilo, assim. O João do Pulo ainda pra mim, incrível. Não à toa, foi um herói da pátria, né? Herói da pátria, merecido. Disso, Thaís. Foi o Alckmin, né? Foi o Alckmin pindense, né? Pindamonhangabense, perdoem-me, os pindenses. Ele é de Pinda. Na ocasião, foi tudo muito, assim, emocionante, né? O Herói da Pátria são 64 pessoas, 64 brasileiros, né? Que foram inscritos no livro Panteão. Meu pai é o 64. E de atletas, só tem o Ademar Ferreira e João do Pulo. Então, dentro do mundo do esporte, só temos aí o Ademar Ferreira e o João do Pulo. Do esporte. Do esporte? Nossa. Do esporte todo, assim. Não tem ninguém do futebol ainda, né? Porque existe a possibilidade agora do Pelé vir a ser herói da pátria. Mas só tem o Ademar Ferreira e o João do Pulo. Não é à toa que são 2 triplistas, né? Sim. Com histórias incríveis. E quando a gente recorre... Né? Quando a gente recorre aí
Ao Senado foi votação por unanimidade. Todos os deputados, inclusive, apoiaram, se emocionaram, mandaram vídeos, fizeram ligações para mim de videochamada de Brasília, dizendo que era uma honra poder votar a favor. Cachuru estava envolvido também, né? Tá, olha, que eu tive muito contato lá foi o Donizete. Entendi. Né? O Jonas Donizete foi a pessoa assim que eu tive bastante contato, que foi a pessoa que abraçou de pronto, né? Então, o Jonas. Mas, assim, teve o Douglas Viegas também. Teve outros deputados que, depois que foram tomando conhecimento, também veio me saudar e acharam super merecido. Enfim. E aí, quando o Lula estava fora do país por demandas, enfim, tava tudo pronto, a documentação. E o Alckmin, a assessoria do Alckmin liga, Gustavo, abraço, Gustavo, querido. Falou, tá aí, seguinte, o Alckmin vai estar em São Paulo amanhã, vamos fazer essa assinatura amanhã? Eu falei, bora! E aí, foi aquela correria, pra você ter, ele me ligou às 17 horas de um dia, no outro dia de manhã a gente já tava lá. Nossa, que rápido. No BNDES, porque ele fazia questão de assinar. A gente sentiu que tinha uma coisa, por ser também de Pinda, por ter tido... Pra você ter ideia, o Alckmin sempre conta... Ele viveu também toda a história Não, meu avô, Paulo Alves, pai do meu pai, foi professor de judô do Alckmin. Nossa Senhora. O Alckmin era prefeito quando meu pai sofreu um acidente. Ele que levou meu avô pra ver meu pai, e ele conta essa história, Fábio. Que incrível. Qualquer dia ele conta a história falando assim, Thaís, era muito legal, porque era muito louco isso, porque eu fui falar pro seu avô, né, Paulo, eu vou te levar lá pra você ver seu filho, você quer? Ele quer, mas eu tenho muito medo de carro. Ele falou, Thaís, eu fui dirigindo pra ele ter confiança. A gente sofreu um acidente. Meu Deus do céu. No caminho. Falou, Thaís, o seu avô ficou desesperado. E ele ri, porque ele tem uma energia muito boa, assim, né, o Alckmin. Ele falou assim, mas não se machucaram. Não, foi uma coisa leve. Mas assim, ele fala assim, que loucura tudo isso, né? Então, assim, a sua família fez parte da vida. O Alckmin fez parte agora do filme do meu pai que saiu. Então, assim, O Herói da Pátria foi muito emocionante, pessoas queridas, comprometidas, né? Teve o João Carlos Salgado, secretário de Pinda, de Direitos da Mulher, Direitos Humanos. Onde foi o lançamento? Foi na BNDES, assinatura. Não, do filme, desculpa. O lançamento foi em Pinda. Foi em Pinda mesmo. Que também ajudou muito, né, nessa minha... Porque eu não tenho mais vida política e contato, então o João Carlos que fez toda a intermediação e deu tudo certo e foi incrível, assim, a assinatura do Herói da Pátria. Foi muito comovente, choramos todos juntos na sala, foi muito legal. E tá onde agora? Tá no YouTube? Tem no YouTube, tem um monte de matéria, inclusive o Milton Neves, porque eu sempre brinco, né, a Chorona Mulher Preta e o Chorão Homem Branco, que é o Milton e eu. A gente já chega nos lugares chorando quando fala do meu pai. Porque o Milton tem uma história, assim, que ele fala que é a que mais marcou, porque ele era um jornalista, mequetef. E aí o João do Pulo falou, não, eu faço questão de nossa cidade. Ele fala, Thaís, ele nem me cobrou. Ele foi pra minha cidade, andou de carro comigo, ninguém acreditava que era João do Pulo, que eu ia levar o João do Pulo, teu pai é incrível. Então, ele até falou assim, que uma vez chegou também na casa do Milton, a mulher dele olhou aquele homem enorme assim, falou, meu Deus. Então, assim, tem uma relação, né, porque o Milton perdeu a esposa, sim, e a esposa dele gostava muito do meu pai também, então tem uma relação de carinho muito grande. Então, toda vez que a gente fala de João do Pulo, também automaticamente a gente lembra do Milton, e ele estava no Herói da Pátria. Então, no Milton Neves também tem uma matéria, muito legal. E como ele é reconhecido, né, Brasil afora, não só por esportistas, atletas, sim, mas por toda a classe política, né? Por personalidades, celebridades. Meu pai era muito querido na Alemanha. Herói mesmo, né? Até na Alemanha. Às vezes a gente fala para as pessoas falam, na Alemanha, eu falo, pois é, pra gente ver como a gente precisa sair um pouco desta bolha e ver que existe mundo, né? Porque meu pai era muito querido na Alemanha, super bem tratado, super respeitado. Aliás, eu vou dizer com muita dor no meu coração, porque eu sou muito brasileira. Qualquer atleta fora do país é muito melhor tratado do que aqui, né? Infinitamente reconhecido. Fora as condições, infraestrutura, tudo, recursos, né? Não é à toa que a gente tem grandes nomes do esporte que não moram no Brasil. É verdade. Você falou em Alemanha, o nosso campeão do mundo de tênis de mesa atual, o Calderano, treina na Alemanha, né? Entendeu? Porque aqui a gente só joga bola, só né? joga bola, então entende? ele teve que ir pra lá para se desenvolver. Sim. E foi campeão da Copa do Mundo na China, em cima dos chineses, né? E aí, Fábio, é uma coisa que é tão, pra mim, tão difícil compreensão. Porque eu sou puxa-saco do atletismo, tá? 3 coisas que eu puxo saco: atletismo, 2. João do Pulo e Júlia. Eu acho atletismo, e isso também me fez ter essa ideia do instituto, sabe? E eu vou te falar, Fábio, eu tô assim tão firme que vai dar certo, porque você faz atletismo, não desmerecendo o atletismo, mas
em muitas condições. O atletismo é acolhedor. Você pode ser alto, magro, gordo, E a baixo, base careca. para todas as modalidades E é a base esportivas, para né? tudo. Ou seja, ele não distingue nada. Eu vejo no futebol, às vezes, Todo mundo fala tem que assim, saber correr, você não saltar, tem arremessar. perfil, você não tem perfil para tal posição por causa do seu tamanho, enfim. No atletismo não tem isso. Cabe todo Você mundo, vai achar né? uma modalidade, você vai se destacar e você pode fazer mais de uma modalidade de uma competição, né, Prova sabe? é Vicente Lenilson, medalhista olímpico com 1,60 m e pouco de altura, né? Entende? Enquanto o Bolt tinha Exatamente. 1,90 m. Então não é sobre isso que a gente está falando do atletismo. O atletismo está muito ligado para minha superação, a força, a foco, a outras coisas, a você com você mesmo, que é o que eu acredito também, porque eu sou espírita, né? E dentro da espiritualidade, a gente fala sempre da reforma íntima. O atleta é isso, é olhar sempre para ele. Então eu sou muito suspeita. E o atletismo é a base para tudo. É verdade. Até para dança. Se eu não aprendesse na escola direita e esquerda, eu ia ser uma lesada. Se eu não soubesse correr, se eu não soubesse para trás, olhar isso tudo você aprende com educação física, você aprende no atletismo. É a base para todo o resto, né? Tanto que a minha filha, quando ela tinha muita dificuldade de correr, ela corria muito na quadra, ela morria. Falei, filha, você tem que treinar atletismo, vai correr. Ela começou a correr, salvou a vida dela. Ela corre agora. Então eu falei, tá vendo, Júlia? É sobre isso. O atletismo salvou minha vida também. Eu fui um atleta medíocre, mas eu sou asmático. E o correr, pra mim, me condicionou, me potencializou a minha condição cardiorrespiratória. Sim. Eu não posso falar em cura, mas hoje eu nem o broncodilatador uso mais. Exato. A Júlia. Eu fiz fundo, né? Eu gostava dos 5.000, mas o treinamento era muito pesado. Era muito pesado. É uma delícia. Eu treinei em São Caetano, era maravilhoso, mas eu acabei me lesionando e tinha que continuar treinando com dor. Aí eu, não deu. E tem uma coisa também, né? Eu acho que não sei você, mas pro homem, né? O homem é o provedor, né? E aí, como você treina sem receber? Tem isso. Como sem trabalhar. Tem uma série de questões que eu acho tão lamentável, às vezes. Melhorou muito, né? Quando a gente tem bolsa atleta, bolsa, né? Mas eu imagino, na sua época, que existia muito essa dificuldade. Mas acho que ainda existe, né? Muito. Porque o atleta ele tem que ter foco, não dá pra fazer outras coisas, né? Alimentação, eu vejo atletas, assim, não precisa muito longe, assim, amigas da minha filha, que tem uma alimentação péssima. E não é porque não... É porque não tem pra comer aquilo ali, sabe? Que deveria ser comido. Então, assim, é muito difícil. Mas eles tendem a ser um pouco mais restritivos, né? O atleta não pode comer qualquer coisa. Que nem a gente que... Eu posso comer qualquer besteira, mas o atleta não, ele restringe. Exatamente. Ele não come industrializado, ele não come alimentos... E é muito caro, então, mas a alimentação saudável é cara. Não, a alimentação saudável, ela é mais barata. Não, mas cara, não, mas cara. Feira e açougue é o essencial. Não, sim, mas cara que eu tô falando, Fábio, é cara no sentido, não do mercado que a gente faz, é cara no sentido assim, ó, você tem que estar comendo nesses horários certos. Sim, você tem que você tem que ter para comer dia a dia. Exatamente. Exatamente. Proteínas, carboidratos, assim, nesse sentido. Nesse sentido de que né? Isso exatamente isso que eu tô falando, que é caro. Você precisa ter esse acompanhamento, você precisa ter essa, né? Então, é por isso que eu acho que muitas pessoas também talvez não teriam esse desenvolvimento, porque não tem esse apoio, não tem essa oportunidade de ter o que, graças a Deus, a minha filha tem, outros atletas têm, né? Que é fundamental, né? Que é fundamental, é a energia. Atleta, né? Legal, Thaís. Agora a gente vai para o Aposta de Ouro. Vamos falar de Los Angeles 2028, as próximas Olimpíadas. Quem ganha a medalha olímpica no atletismo? Qual o atleta brasileiro que você está torcendo aí para... Fábio, tem vários. Mas assim, eu vou falar 2 e não vou falar muitos mais para não me comprometer, porque eu gosto de muitos, tá? O Caio Bonfim, eu acho que é mais que merecida. A mãe dele, achando ele uma querida, uma fofa, alegre. Tem uma energia João do Pulo Oliveira de ser, que eu gosto muito. Campeão mundial, né? Recente, né? É, recente. E assim, pai e mãe que treina junto, eu gosto dessa coisa de família, enfim. Né? Eu acho que o Caio Bonfim merece. E uma modalidade, assim, a marcha, né? Masculino, um homem, que eu imagino que ele deve ter ouvido muitas barbaridades de preconceito. Então, eu acho que ele merece. Ele isso com muito humor, tranquilamente, muito bem casado, linda a esposa dele, né? Com um filhote. No evento que teve agora, a esposa dele estava grávida, acho que já ganhou até o nenê. Então, assim, um querido. Então, Caio Bonfim é um dos nomes. Tá na nossa lista de entrevistados também, Caio. Tô te esperando aqui. O Caio com certeza vem. E o Luiz Maurício, né? Eu acho que o Luiz Maurício... Primeiro que eu acho a semelhança dele com o meu pai incrível. E ele é bem contido, assim, né?
eu acho que ele tem... Eu torço por ele, assim. O Fernando, que é o técnico dele, é um querido também. E eu tenho uma coisa, assim, eu acho que ele merece ganhar. Boas São os dois escolhas. nomes, Muito Do legal. salto, eu prefiro não não falar, até porque eu vou te falar, em Pinda tem uma atleta, Keila, sensacional, que tá aí fazendo um trabalho maravilhoso. Desculpa, Kathleen Batista. Tá fazendo um trabalho maravilhoso. Keila Costa é uma amiga. E eu acho que ela tem grandes chances de chegar lá. Eu vou torcer para ela. Legal. Maravilha. Thaís, nosso tempo tá encurtando, tá maravilhoso, o bate-papo tá rendendo. Sim. Mas a gente vai pro último quadro agora, que é o momento histórico. Tá. Capricha, hein? O que mais te marcou aí na carreira do teu pai? Qual a melhor lembrança que você tem dele? Pode ser paternal, esportiva, política, enfim. Olha, eu tenho lembranças do meu pai, assim, sempre de muita festividade, né, de festa e tal. Aniversários, meu pai soltava balão, né, uma época que podia. Soltava balão, parava a rua. Meu pai se vestiu de Papai Noel no final do ano para dar presente na comunidade que nós morávamos. Na Ponte Grande, atrás, tinha uma comunidade e ele vestia de Papai Noel e as crianças não queriam abraçar ele, porque imagina, né? Um homem negro vestido de Papai Noel, né? Foge completamente padrão. E ele falava, vai abraçar sim, Papai Noel tá preto, aqui é Brasil, pode vir ganhar bola. Sensacional. Essas coisas me marcam, assim, pela leveza que ele levava a vida, sabe? A gente tinha em casa um canto que fazia samba, né? Meu pai era muito amigo do Mário Sérgio, falecido também do Fundo de Quintal. Reinaldo também falecido do samba, enfim. Ele gostava muito de samba. Muito, né? Ele tocava. E assim, Fábio, ele tocava, e isso eu lembro. Mas ele tocava também? Com certeza, ele era metido a tocador. E ele gostava de fazer coisa. Assim, como ele era altão, então ele tava tocando, ele levantava, tocava, jogava pra cima, pegava abaixo da perna e girava. Nossa, ele fazia uma festa tocando samba. Então, os caras, assim, do Fundo de Quintal adoravam. Ele, o Mário Sérgio, adorava, que também era atleta, né? Mário Sérgio foi atleta. Então, eu tenho essas referências, assim, da alegria, de como a minha casa era cheia. Sempre muita festa. E a referência da família, assim, sabe? É o dia que ele me chamou pra ver a perna dele como era, porque tínhamos piscina em casa, eu ficava desesperada de ver uma pessoa sem perna nadando. E ele falou, é assim, me ensinou a colocar. A questão que ele fazia de estar todos na mesa juntos, né? De presentear, de me buscar em casa. Então, assim, tem algumas coisas, meu pai e minha mãe eram separados, moravam juntos, né? Então, ele sempre me buscava. Então, tem umas coisas, assim, que ele fazia questão de estar junto, de estar presente. Isso é muito vívido, muito vivo pra mim, assim, muito forte. E aí, também eu posso falar pra você de um João do Pulo, enquanto ser humano, né? Que eu tô falando do pai. Enquanto ser humano, uma pessoa extremamente boa de coração. Né? Teve até algumas pessoas que falam, mas ele não era muito assim com as moças, porque teve muitas moças, muitas namoradas, mas ele nunca casou com nenhuma delas, né? Ele nunca prometeu nenhum, inclusive com a minha mãe, que fala dele com muita emoção, ele nunca prometeu casamento pra nenhuma delas. Ele era um rapaz novo, que tava vivendo o auge aos 21 anos. Era um ídolo, né? Era muito... Queria saber disso, né? Agora, pro final da vida, ele queria muito. Inclusive, ele falava assim, eu quero muito casar, eu quero muito estar perto de você, da minha família, sabe? Então, meu pai era uma pessoa extremamente família, feliz, alegre. Eu tenho essas boas lembranças dele, assim, sabe? Como atleta, não acompanhei, mas tenho falas, assim, também muito emocionantes da pessoa, do trabalho. Teve o seu Jorge fez a matéria do Esporte Espetacular. Mas pra verdade, o Neilton tem a mesma fala. Parecia que ele tava dançando. Ele fez música pro seu pai, não fez? Quem fez foi o João Bosco. Ah, tá. E a de Blank e o Edgar Pereira. Inclusive, o Edgar Pereira e o Pedrinho da Flor, né? Legal. Que são compositores. Mandou a camiseta da música pra você de presente. Puxa, que maravilha. Muito a gente obrigado. Fez a gravação do videoclipe e aí deu essas camisetas. Posso abrir? Claro, por favor. Edgar, presente entregue. Pedrinho da Flor, camiseta entregue. Vamos divulgar. Eles fizeram um samba pro meu pai e o João Bosco tem uma... PC lá? Aê. Pegou? O outro lado. 118 Brasil. Legal. Posso deixar aqui, PC? Claro. Pensei que era comigo. Pra ver. Muito obrigado, viu? Então, linda camisa. E o seu Jorge faz uma fala muito incrível, e o Neilton também, o técnico, que você não conseguia ver, né? Parecia que ele tava dançando, assim.
Era impressionante a batida dele, como ele não perdia, assim, era uma dança. Era Então muito esse técnico, né? atleta, exatamente. O Neilton falou na entrevista que ele baixava, assim, pra ver, e eles não ouviam O o salto barulho dele beirava a perfeição, né? De tão Exatamente. espetacular. Não à toa foi recordista mundial e olímpico, né? A gente vai Exatamente. 2 lutar bronze e 2 ouros no PAN. por E aí esse eu te reconhecimento do pergunto, COI, né? esse salto, né? Esse cara, ele não merece essa reparação? A medalha Com precisa certeza. voltar para ele. A gente precisa reconstruir essa história. E a gente precisa divulgar cada vez mais para o Brasil inteiro estar com a gente, né? Porque é Sim. nosso herói, Sim. né? É João do Pulo, um cara Sim. sensacional, sempre sorrindo para a vida, enfrentou tanta coisa, né? Tanta O coisa. preconceito, o racismo, Sim. perdeu um membro que impossibilitou ele de sim. competir e mesmo assim seguiu firme, É. mas dói, E né? faleceu assim, esquecido, sem oportunidade de nada, né? Ele não tinha um patrocínio para treinar para as competições paralímpicas, nada, sabe? E é muito triste assim, essa situação, que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque faz parte da história do meu pai, né? Os amigos, os verdadeiros amigos, estavam lá na porta para perguntar se ele tinha almoçado. Meu Deus. Né? Tamanha tristeza, tamanha situação em que o meu pai chegou, de saber que ele não... Ele foi ao João do Pulo, e às vezes fala assim, mas geralmente não é sobre fama, gente. Não é sobre acabar a fama. Eu acho que pode até ter influenciado. É sobre ter uma trajetória de muitas perdas. Perdas essas que impossibilitam. Então, assim, ele perdeu a perna, sabe? Ele perde a mãe muito cedo. Né, o meu vô. Então, assim, uma série de coisas. Né? Sim. Mas é sobre justiça, né, Thaís? Eu acho que é sobre justiça. Ele realmente saltou mais de 18 metros, uma marca que hoje é espetacular. Sim. E ele foi roubado, né? Sim. A gente tem provas disso, né? Sim. Tem documentário falando a respeito disso. Tem o árbitro que acusou. Sim. Então, o COI tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer. Né? E aí, Fábio, para acabar, assim, que eu sei que o nosso tempo está acabando, mas para finalizar e fechar com chave de ouro, não é sobre dinheiro, né? A minha reivindicação não está relacionada a dinheiro, né? Dinheiro é muito bom e eu adoro, mas, gente, eu estudei, eu posso trabalhar. É sobre achar que falta um buraco ser preenchido da história do meu pai, sabe? E esse buraco, quem tem que correr atrás sou eu, porque eu estou aqui, né? E eu sou filha dele. Eu acho que é o país inteiro, né? Isso tem que partir da presidência a toda a população, porque João do Pulo é nosso herói da pátria, né? Sim, ele levou o nome do país para o mundo inteiro. Como você falou, ele tem reconhecimento mundial, né? Até na Alemanha, né? Você brincou, né? Sim. Então a gente tá junto nessa. E o seu Jorge termina a reportagem do Esporte Espetacular. Se você tiver a oportunidade, Fábio, assista, é muito legal, tá muito bonita. E ele fala assim, que honra poder exaltá-lo. O João do Brasil, o João do triplo, o nosso João do pulo. Cara, é muito legal, assim, sabe? Saber que um negro de uma outra vertente da música e da arte conta a história, faz um link da história dele com a história do meu pai. É muito incrível. Mas assim. É merecido, né? Esse reconhecimento todo por todas as classes sociais, artísticas e esportivas. Thaís, muito bom estar com você. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu queria agora te pedir tuas considerações finais, se você quiser divulgar tuas redes sociais, teus contatos, o abaixo-assinado, o documentário, o filme do teu pai. Legal, rapidamente. O microfone é todo seu. Thaís Oliveira no Instagram, ou Thaís do Pulo, da minha filha Juju do Pulo também, se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Lá no meu Instagram, eu não sou muito de movimentar minhas redes sociais, sou meio devagar ainda. Tem lá o link do abaixo-assinado também, lá na bio, só clicar lá, tá abaixo-assinado. Lembrando que o abaixo-assinado não precisa ser pago. Tem uma hora que pergunta, vocês querem contribuir? Não precisa contribuir com nada. A gente precisa só do seu domínio lá. A gente está com o Instituto João do Pulo agora, formalizando ele, eu volto para falar dos possíveis projetos. A gente já tem um chamado João do Pulo nas escolas, que é muito legal. Quem quiser apoiar, patrocinar... Manda ver, entra lá no Instagram, me manda mensaginho, respondo todo mundo. Trabalha eu, a Paty, a Dani e a Bruna, a gente responde vocês. E o filme que foi lançado em Pindamonhangaba, o primeiro filme do meu pai, pela Lei Paulo Gustavo, diretora Érica Veriano, chama João do Pulo, o Homem de Ouro. A gente pretende agora...
ir para os streamings. A gente vai fazer mais divulgação no SESI e tal, mas acho que tá mudando um pouco, assim, as ideias. Mas é um filme lindíssimo também, com pessoas incríveis participando. Que tá onde? No YouTube? A gente acha Não, a fácil? princípio o filme não tá, porque a gente vai participar de alguns festivais do SESC e tal, e depois a gente vai colocar nos streamings. Porque é contrapartida da Lei Paulo Gustavo. A gente tem que fazer algumas exibições pro público, né? Então a gente tá fazendo essas exibições ainda. Maravilha. Thaís, muito obrigado. Parabéns pela tua luta. Obrigada. Parabéns pela história do teu pai, heróico, Obrigada. né? Sensacional, grande João do Pulo. Marcante, reconhecido por todos. Sim. Pessoal, essa entrevista na íntegra vai para o nosso YouTube do Caminhos do Ouro. Vocês também vão poder vê-la no Spotify. Os cortes a gente vai colocar no Instagram e no TikTok. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até um próximo episódio de Caminhos do Ouro, videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes. Gratidão.